O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Grande é o nosso Deus. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento nessa tarde de mais uma segunda-feira a todos os ouvintes com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma segunda-feira, estamos aqui, hoje feriado, nacional, mas a palavra de Deus não pode faltar nas nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, e nós precisamos, a cada momento, alimentar o nosso espírito, para que ele venha estar de pé, para que venha vencer as lutas e as provações. E neste dia, eu quero te dizer, meu amado ouvinte, que a palavra da cruz, ela interrompe a maldição. Como assim, irmã Silvia? Se você amanheceu nessa segunda-feira preocupado com alguma situação familiar, ministerial, espiritual, qualquer que seja, eu quero te dizer, dobre os teus joelhos, olhe para o alto e Deus fará que você veja que os gigantes que você pensa ser grandes e te fazem tropeçar, se você se concentrar, subir em Deus, os teus gigantes cairão, os teus pensamentos negativos, aquilo que não procede de Deus, cairá por terra nesse dia. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, amado, nós neste momento, Deus, nos colocamos perante o teu altar, altar da adoração, altar do sacrifício, altar a qual o Senhor nos responde com fogo. Deus, apresento a minha vida, apresento esse momento com Deus, apresento cada ouvinte nesta hora, que o Senhor possa descer o maná sobre as nossas vidas, que nós possamos sentir a tua presença, impactar os nossos corações. Fala conosco, entra nos corações que amanheceram angustiados, os corações que estão sem esperança. Deus, entra nesse canto de labasube de calabanaia. Deus, vai tirando nesse momento, alabasube de canto labanaia, toda angústia, todo pensamento contrário. Deus, tem ouvintes que neste dia estão vendo problemas como gigantes e eles têm tropeçado, porque eles não têm olhado para o alto, mas que nesse dia, Espírito Santo de Deus, eles possam olhar para o alto, sabendo que do Senhor vem a resposta, que é do Senhor que desce o fogo consumador, que aniquila alabaçubedecanto, aquilo que não procede do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, se faça presente nesse momento, pois somos necessitados e dependentes da tua misericórdia e da tua graça. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amado ouvinte, nesse dia nós vamos ter como tema, o Senhor me deu esse tema enquanto eu tomava a Santa Ceia no sábado à noite, e o tema é assim: o Mestre Jesus te chama, não negue a Jesus, ide e proclamai o Evangelho. Aleluia. Nós vamos meditar em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não se contaminasse. Versículo 9 do capítulo 1 de Daniel. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Versículo de número 17. Ora, a estes 4 jovens
Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Aleluia. Nesse dia, Espírito Santo decova labanai, nós vamos falar que quando o Mestre Jesus, Ele nos chama, que Ele nos dá o chamado, nós precisamos primeiramente nos levantar espiritualmente. Nós sabemos que Daniel, ele estava ali na terra da Babilônia, o povo estava cativo, mas ele havia um chamado na sua vida, um chamado a qual ele não olhasse para o homem, nem se contaminasse com as coisas do homem, mas que ele olhasse para o céu. A palavra de Deus diz que na vida de Daniel havia uma brasa viva dentro do coração. E eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, quando o Mestre Jesus nos chama, precisamos nos colocar de pé. Nos colocar de pé, primeiramente espiritualmente. Precisamos buscar de joelhos, porque a palavra de Deus diz que quando um servo de Deus, adorador, se ajoelha, o inferno precisa recuar. O inferno não tem poder sobre a vida daquele que tem Deus sobre o seu ministério. E a palavra de Deus diz que Jesus te chama nessa tarde. Nós estamos em uma segunda-feira de carnaval. Uma segunda-feira a qual o mundo está voltado para as coisas da carne. Está voltado para aquilo que desagrada a Deus. Existem pessoas de igrejas que estão pensando em se contaminar. Mas eu te digo nesse dia, quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro não se contamina com as coisas deste mundo. E a palavra de Deus diz que, segundo o tema, não negue a Jesus. Nós sabemos que Daniel, ele não negou Jesus nem na cova dos leões. Quando Nabucodonosor disse a Daniel que ele seria lançado na cova, ele foi. Sabe por quê, amados? Aonde há a presença de Deus, leão precisa jejuar. Daniel, ele estava cheio da presença de Deus. Era um homem temente a Deus. Era um homem, segundo a palavra de Deus, que ele orava 3 vezes por dia. Eu não sei como está o teu altar da oração. Eu não sei como está o teu altar da adoração. Eu não sei como está o seu altar do jejum, da consagração a Deus. Mas eu digo nesse dia, você precisa buscar Deus, com sinceridade de coração. Se você está no ministério que o homem não deixa você trabalhar, ora a Deus, que Deus te muda. Ele te dará a direção e te colocará aonde Deus poderá fazer o que Ele quer sobre a sua vida. E quando nós falamos aqui no tema, segunda parte, não negue a Jesus, eu quero, os momentos voam, que são poucos minutos, falar com os irmãos nesse dia, em Mateus 26, no versículo 34, que diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu negarás a mim 3 vezes. E disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amados, existem servos de Deus que quando a prova aperta, esquece de Jesus. Esquece da oração, esquece da busca espiritual, esquece que a cruz interrompe qualquer batalha. Amados, quem serve verdadeiramente a mensagem da cruz e sabe que Jesus morreu e ressuscitou, você reconhece que Jesus é maior do que tudo. Jesus, naquele dia, ele havia proporcionado a ceia aos seus discípulos. Os seus discípulos, eles tinham comunhão com Jesus. Você pode ter comunhão na sua igreja, ser religioso, ir em todos os cultos, mas se você não houver comunhão com o Espírito Santo de Deus, quando vier as lutas, infelizmente, você esquece o chamado e você nega a Jesus. E outra coisa que eu quero dizer,
nesse dia. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi orar, no versículo 40, de Mateus 26, Hanai de canto de colamanai, no versículo 46, 43 diz assim: e voltando achou os discípulos outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez e repetiu as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Como tem pessoas que estão dormindo espiritualmente na presença de Deus. Amados, nós precisamos de couva lamanai e de queixanai de sub, alamá sub de canto. Precisamos sim estar em comunhão com a igreja, com o pastor. Precisamos estar em comunhão de canto de sub com o corpo. Mas precisamos estar também em comunhão com Cristo. Nessa tarde o Espírito Santo de Deus diz: o Mestre te chama. Você está como Daniel, que não quer se corromper com as iguarias, com as comidas que o mundo tem oferecido? Ou você tem estado em cima do muro? Eu quero dizer que em cima do muro, se Jesus voltar, você fica. Alamá subedecanto. Agora precisa nesse dia estar na posição com Deus. Jesus estava numa situação já quase no momento de ser entregue por Judas, entregue nas mãos dos pecadores, nas mãos do qual iriam açoitá-lo, iriam crucificá-lo. Mas ele estava ligado ao Pai. E os discípulos dormiam. Os discípulos estavam com os olhos pesados. Se você puxar Mateus 26, do 40 ao 46, você vai ver que eles dormiam. Nós não podemos dormir nessa última hora. Nós precisamos estarmos ligados no céu, no trono da graça. Nós precisamos estar ligados na palavra viva, que se chama a palavra de Deus. E eu quero ir um pouquinho mais nesse não negue a Jesus. A palavra de Deus diz que o cego em Betsaída, em Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao 26, ele não via, mas ele queria ver. E Jesus, ele passou a sua saliva sobre os olhos daquele cego. E a palavra de Deus diz que a primeira visão que ele teve, ele via árvores andando. E Jesus passou de couva labanai, a sua mão sobre a cabeça daquele cego. E a palavra de Deus diz que a sua vista ficou límpida. Eu não sei como está a sua visão espiritual nesta tarde, mas eu digo, você precisa limpar a sua visão espiritual. Mas irmã Silvia, eu não consigo. Eu vou em todos os cultos, eu vou de couva labanai na madrugada. Eu quero te dizer, de quem de sub, você precisa ter posição espiritual perante Deus, porque para ir para a batalha você precisa ser preparado como soldado. Aquele cego em Betsaida, em Marcos 8, do versículo 22 ao 26, ele precisava ver. A sua primeira visão era torta, via árvores andando, mas Jesus limpou a visão daquele cego. Eu quero dizer que a visão que está turva, você vai se concentrar nos gigantes e você vai tropeçar várias vezes. Mas se você, Decova Lamanai, não se concentrar nos gigantes, em Deus, Anamassúbia, os gigantes cairão. Você precisa nesse dia estar da forma que o Senhor quer. E eu quero falar também de mais um cego, cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, versículo 48. Aquele cego estava à beira do caminho, ali em Jericó. Ele clamava e o povo repreendia. O povo repreendia a voz daquele cego, mas ele tinha certeza que naquele dia o Senhor iria ouvi-lo e ele iria ver. E ele clamava, e ele clamava, e ele clamava.
que o Senhor tivesse misericórdia. Nessa tarde, neste momento, começa a clamar a Jesus, começa a clamar o sangue de Jesus, começa a clamar para Jesus começar a entrar na sua visão espiritual, para entrar no seu coração, na sua mente, e você vai começar a ver, e vai ver que os seus problemas são mínimos perto do Deus que tu serve. E a palavra de Deus diz que no capítulo 10 de Marcos, versículo 50, ele lançando de si a capa. Quando Deus fala que precisamos lançar a capa, ele está falando ali como o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho. Você nessa tarde pode estar à beira do caminho, mas se você clamar Jesus, Jesus vai te pôr no caminho. Você pode estar no caminho esquerdo, que Ele vai te posicionar no caminho direito. E a palavra de Deus diz que quando temos Deus como centro do nosso coração, caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e não há problema que Ele não possa resolver. E Ele lançou a capa. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Para lançar a capa é só quando nós se esvaziamos totalmente do nosso eu, que nós esquecemos que nós somos alguma coisa. Nós sabemos que a palavra eu, se colocar o D na frente e o S no final, vira Deus. E quando você tirar o seu eu e colocar Deus como centro do canto da lamanaia, você começará a vivenciar milagre. Mas enquanto você olhar para os problemas espirituais, canto de súbia, ministeriais, para o homem, você não vai alcançar ver Deus na sua vida. E a palavra de Deus diz que aquele cego, ele lançou aquela capa. Ele não olhou para o homem, ele não olhou para a multidão, mas ele olhou para o alto. Porque ele não tinha visão humana, mas ali Deus abriu a visão espiritual dele. E a palavra de Deus diz que canto de lamanaia, a cruz interrompe a maldição. A maldição pode ser espiritual, pode ser uma enfermidade física, emocional. Quando Deus entra na sua vida, Ele opera o milagre. E eu quero dizer também nessa tarde sobre a cura da mulher enferma. Aquela mulher estava numa enfermidade de 12 anos, de uma hemorragia. Para aquela mulher não havia cura, não havia como fazer. Mas ela ouviu dizer que estava passando por ali um Jesus, um filho de Deus, um Messias. E ela se animou. Às vezes, para nós nos animar espiritualmente, não é fácil. Mas se Deus estiver na nossa vida, Ele nos levanta. Até na fraqueza espiritual, na fraqueza física, seja qualquer fraqueza, Ele nos levanta. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela tocou as vestes de Jesus, mas ela não tocou na frente de Jesus. É um mistério tão grande nessa mulher, que ela tocou atrás de Jesus. Você não precisa estar à frente de igreja. Você não precisa, meu amado, estar à frente de posição social. Você não precisa entrar em Facebook para ter curtida. Você entra no Facebook para falar de coisas boas, para falar do amor de Cristo, que Jesus salva e que Ele liberta. Você não precisa da atenção do homem. Você precisa sim que Jesus sinta nessa tarde que você o tocou. Irmã Silvia, mas como é que eu toco em Jesus? Com sinceridade das palavras. Dobra os teus joelhos no teu quarto. Fala: Jesus, hoje a minha situação é essa, mas eu quero que o Senhor revogue a minha situação. Eu quero uma nova história, eu quero uma nova vida. E eu tenho certeza que da forma que Jesus sentiu naquele dia que alguém tinha tocado Ele, os discípulos sempre tão distraídos. Jesus, mestre, claro que alguém te tocou, nós estamos numa multidão. Mas Jesus disse assim: não, alguém me tocou diferente. Eu senti que saiu unção. Eu quero dizer que aonde há unção há milagre. E nessa tarde Deus entra com a unção sobre a sua vida. E Deus, usando teu filho Jesus. E aquela mulher levantou a mão e disse: eu te toquei.
E Jesus disse: vá, porque você foi curada e tua fé te salvou. Nesse dia, Deus não quer resolver só o seu problema, Ele quer resolver a sua vida. Ele quer que você busque uma igreja, que você busque um pastor, que você tenha compromisso com a obra, mas primeiramente com Deus. Eu também quero dizer nessa tarde que Jesus, decanto de Calamanai, chegou em Lucas capítulo 10, versículo 39, a casa de Marta e Maria. Eram duas irmãs. Maria, ela se alegrou, ela foi aos pés de Jesus, ela queria ouvir os ensinamentos de Jesus. Já Marta estava inquieta com muitas coisas. Marta falou assim: Jesus, me perdoa, mas eu preciso arrumar a casa. Isso está em Lucas capítulo 10, do versículo 39 ao 42. Marta estava inquieta. E Jesus, sempre tão simples, porque Jesus é simples, meu amado ouvinte. Jesus não precisa de roupa bonita, Ele não precisa de salto, Ele não precisa de terno bonito, de gravata importada. Jesus precisa de você com sinceridade. Jesus não precisa de grandes teólogos, de grandes pessoas que nasceram no lar cristão e cresceram sem problemas. Graças a Deus por isso. Deus, Ele veio para curar os enfermos. Deus, Ele enviou o seu Filho para os leprosos. É para aqueles que estão passando lutas, adversidades, para aqueles que precisam, assim como o cego, assim como essa mulher enferma, conhecer Jesus. E Deus quer fazer uma obra na sua vida para te usar e através dela ganhar almas para o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que Maria, ela queria tanto ouvir Jesus, ela sentou e ficou feliz. E eu te pergunto nesse dia, quando vai um pastor, ou um irmão, ou um amigo na sua casa, você prepara uma mesa de café com tanta carinho, mas será que você tem tirado 5 minutos por dia para falar com Jesus? Eu nem vou falar meia hora, 1 hora, madrugada. Você tem tirado 5 minutos para falar com Jesus? Ou se você acha que só ir na igreja resolve o seu problema? Não, você precisa estar na casa de Deus, mas você precisa primeiramente ter comunhão com Deus. E Maria, ela estava em comunhão com o Filho de Deus. Ela queria ouvir Jesus. Ela já tinha lançado de sobre si a capa da preocupação, a capa da decanto lamanai. Todas as capas tinham sido lançadas das costas de Maria, mas Marta não. Marta estava inquieta. Marta estava ansiosa. Marta estava dormindo espiritualmente. A pessoa que está dormindo espiritualmente, ela não tem tempo para ouvir Jesus. Porque eu quero te dizer, meu amado filho, Jesus sempre te ouve, mas precisa você ouvir Deus. E a última parte do tema do nosso programa Momento com Deus dessa tarde: ide e proclamai o Evangelho. E eu quero falar um pouquinho sobre uma pessoa que era cheia do poder de Deus. Uma pessoa a qual Deus encheu da tua graça, da tua misericórdia, e era dependente de Deus. E isso está em 1 Reis, capítulo 17, no versículo que diz assim: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E veio a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o outro lado oriental, e esconde-te junto ao torrente de Querité, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustente. Meu amado, Elias foi profetizar para o rei Acabe que ficaria 3 anos e meio sem ter chuva sobre aquele lugar. Aquele lugar já estava passando fome, já estava passando momentos de calamidade pública. Mas aquele rei, ele não queria ouvir o que Deus queria. E nós sabemos que para chegar até um rei, a pessoa não chega de qualquer jeito. É como ir falar com um deputado, um governador, tem que marcar a agenda. Mas a pessoa que é cheia do poder e da graça de Deus, o homem, a mulher, ele tem autoridade de Deus para chegar. E ele falou para o rei Acabe que ficaria um tempo
sem chuva, um tempo grande. E eu quero dizer que Deus, depois que falou tudo aquilo, Deus o levou para junto à torrente de Querité. E ali os corvos levaram pão e levaram carne para Elias se alimentar. E a palavra de Deus diz que depois de alguns dias a água se findou. Eu quero dizer que o servo de Deus muitas vezes pensa assim: eu estou na prova porque Deus não está nesse negócio. Tá assim, amados. Quando Deus coloca nós numa aprovação mais quente, é porque Ele quer nos provar. Se nós só ficamos na boa quando os corvos estão nos alimentando, ou quando de repente fecha tudo ministerialmente e decova lá em algumas áreas, mas a vida espiritual está de pé. E a palavra de Deus diz que veio até Elias e disse: vá a viúva de Serapeta. E ela foi. Ele fez tudo segundo a vontade de Deus. E quando Elias chegou na casa da viúva de Serapita, o que aconteceu? Ele pediu um copo de água. E ele pediu um copo de água e disse que queria um pouco de cova lamanaia de alimento. E ela disse assim: o que eu tenho é para comermos e iremos morrer. Eu quero dizer, amado, que aonde tem servo de Deus adorador, a palavra de Deus diz que chega a provisão. Eu quero dizer, meu amado ouvinte, nesse dia, se você está na presença de Deus, se a sua vida espiritual está de pé, faça como Elias, faça tudo segundo a vontade de Deus, e não vai te faltar alimento, não vai te faltar o sustento. E Deus nesse dia, Alamanai, venha nos abençoar em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, o tema dessa tarde diz: o Mestre Jesus te chama. Não negue a Jesus. Ide e proclamai o Evangelho. Senhor, que nós venhamos estar como Daniel. Não venhamos nos corromper com as coisas deste mundo. Alamanai, que não nos venhamos virar somente religiosos, mas que venhamos ser cheios da presença do Santo Espírito de Deus. Senhor, que nós não venhamos negar o teu chamado, assim como Pedro. Que nós não venhamos dormir espiritualmente, mas que nós venhamos estar de pé, Senhor, para que nós venhamos ir, Pai, e proclamar o Evangelho. Senhor, nesse dia eu apresento cada ouvinte, Senhor, segundo cada necessidade. Deus, que o Senhor vai fazer a operação de maravilhas nessa tarde. Que através dessa simples e humilde mensagem, o Senhor venha operar milagres. Milagres, Deus, de regeneração. Que as pessoas venham ser impactadas e venham querer ter um encontro com o Senhor verdadeiro. Deus, nos abençoe nesse dia. Nos dê uma semana abençoada. Fala aos nossos corações. Continua, Deus, nos despertando na madrugada, para que venhamos dobrar os nossos joelhos. Nos coloque em ministérios que ao qual possamos desenvolver o nosso chamado segundo a tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, o tempo é pequenininho, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou aquilo que é necessário à sua vida. Continue orando para a irmã Silvia, continue orando para esse programa Momento com Deus. E se o Senhor assim permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais uma porção da palavra de Deus. Deus o abençoe. Não se preocupe como Marta, mas aquiete teu coração como Maria. E se você tem estado na presença de Deus, Deus irá te honrar como com Elias em qualquer lugar, em qualquer situação. Fique com Deus. O abraço da irmã Silvia. Está na frente, pensas não ter solução. Faraó aflige com suas fortes mãos. Israel clamando: o que será de nós, Moisés? Moisés estendeu seu cajado e algo aconteceu.
mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rafa. Jeová é o Deus provedor. Jeová Shalom, Jeová Rafa. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Só Deus é o Senhor. O mar se fechou quando Israel passou. Faraó morreu e o povo se alegrou. Deus garantiu vitória e o povo então cantou. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rafa. Jeová é o Deus provedor. Jeová Shalom, Jeová Rafa. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Só Deus é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. É Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rafa. Jeová é o Deus provedor. Jeová Shalom, Jeová Rafa. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Só Deus é o Senhor. Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com